Senhor. Por você que veio aqui, você que veio adorar ao Senhor, e nós estamos assim com bastante alegria, e eu quero aproveitar essa oportunidade assim de frente para agradecer a todos vocês a acolhida que vocês me deram quando eu cheguei aqui. Foi acolhido com abraços e risos e tal, e isso é muito bom. Então, estou assim, à vontade, estou na casa de Deus, estou na minha casa para falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu espírito para falar. Às vezes, a palavra não vem assim, do agrado, muitas vezes, de algumas pessoas, mas é a palavra do Senhor. Lá na igreja onde eu estava na escola dominical, e a professora da escola dominical, ela disse o seguinte, que o Senhor falou com ela numa determinada noite de oração, e o Senhor disse o seguinte: esse povo não quer ouvir a minha palavra. Esse povo quer ouvir aquilo que eles querem ouvir. E isso é bom a gente saber dessas verdades, saber o desejo do Senhor é que nós aprendamos a palavra, ouçamos e pratiquemos a palavra dele, a palavra do Senhor. Por isso eu prego a palavra. Se eu fosse falar da minha vida, vocês iam procurar, eu ia ficar triste. Mas como é a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, segue Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Abra a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos é Novo Testamento. Quem achou, diga bem. Amém. Vai ensinar, tá bom. Glória a Deus. É bom isso, né? A gente não precisa se preocupar em trazer a Bíblia da igreja. Data show, ele garante tudo o resto. Tá bom. Então fica assim, olha, eu não sei se é a mesma versão. Eu vou ler do capítulo 1 ao capítulo 19, é quase todo esse capítulo, viu? Mas é o assunto que nós vamos abordar. E para abordar um assunto, é preciso que se leia o assunto. Amém? Acompanha lá. E por aquele mesmo tempo, pega assim, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada de diabo não perigoso. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado por 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão,
prisão e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes, as cadeias, escrito aqui. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as cordas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se desabriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo o pé da porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si? Mas ela afirmava que assim era. Ele dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou, o não achou. Feito inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Oh Deus, louvado seja o Senhor. Nós destacamos aqui o verso 12, que enquanto Pedro estava no deserto, a igreja estava orando por ele. Verso 5, verso 10 e verso 12. A igreja estava orando por ele. O nosso assunto é a importância da igreja para você. O que a igreja representa para você? O que a igreja representa para nós? O que a igreja representa para você? O que a igreja é para você? Quando eu vim para Shalom, eu já disse isso aqui, a outra vez que eu estive aqui, já faz 7 anos, né? Que alguns não sabem. Quando eu vim para Shalom, eu vim para o quadrangular. E eu não sabia o que era a igreja Shalom, e nem aonde que eu ia. Apenas eu tinha uma preocupação. A igreja quadrangular fechou as portas, né? Não vou contar todos os detalhes aqui, senão essa mensagem não termina nunca. Fechou as portas e quebraram o meu altar. Então eu fiquei sem ação. Então eu coloquei diante do Senhor e orei assim: Senhor, quebraram o meu altar. Ninguém mandou falar isso, surgiu no meu espírito essa oração, era a minha necessidade no momento, né? Porque a minha preocupação era onde eu ia levar o dízimo, o meu dízimo, as minhas ofertas, o meu louvor, aonde eu ia adorar ao Senhor. Essa era a minha preocupação. Não era eu não queria ir para uma igreja, depois para outra, experimentar. Qual igreja serve para mim, né? Bom, lá me deu a oportunidade de pregar, lá que eu vou. Lá, me deu a oportunidade de cantar no grupo de louvor, né? Lá que eu vou. Não, eu não quero isso. Eu quero ser útil, coloquei diante de Deus. Eu vim para cá para ser útil. Então, coloquei assim: Senhor, aonde que eu vou? Aonde quebraram o meu altar? O Senhor me disse o seguinte: no momento de oração, povo de Deus, como eu estou falando com você em voz audível,
estava sozinho, numa área de 10 alqueires, sozinho, de madrugada, 2h30, 3 horas da manhã, fechado num alojamento lá, com o joelho no chão, orando. Eu falei: Senhor, me ajuda. Quebrado meu altar. Onde que eu vou levar meu dízimo, minhas ofertas, meu louvor e assim por diante? Onde que eu vou te adorar? Eu recebi uma resposta de Deus assim: eu vou te colocar num lugar novo, num altar novo, feito com tábuas novas e com pregos novos. Espere. Eu esperei uns 3 meses mais ou menos, não acontecia nada, não acontecia nada. Aí eu voltei para falar com o Senhor, eu falei: Senhor, parece que eu estou acomodado, não acontece nada, e daí onde que eu vou? O Senhor mandou uma resposta assim: espere, não se desespere. E eu me acomodei, né? Não me desesperei, deixei as coisas acontecendo. De repente eu vim para Shalom. O que é Shalom? Um lugar novo, um ministério novo. Né? O que é a igreja? Um altar novo, uma igreja nova. Feito com tábuas novas. O que são as tábuas? Depois eu inquiri e fiquei sabendo disso. O que são as tábuas? É o povo, é você, o povo. E os pregos novos, Senhor? Cristo foi cravado, não foi pregado, né? Os pregos redondinhos seria bem melhor para Jesus, mas ele foi cravado, foi rasgado mesmo, né? Cravos tem 3 quilos assim, ele é cônico, ele vai abrindo. E o cravo prende muito mais, bem melhor do que um prego, né? Então Jesus não foi pregado. Embora alguns falem isso, seja até escrito na palavra, quem sabe na Bíblia alguma deve ser escrito isso, que Cristo foi pregado, como foi cravado. Então, o que é os pregos? É amizade, não é problema. Amizade, amizades novas. São um altar, um ministério novo, um altar novo, gente nova, povo novo, amizades novas, né? E é isso que eu estou achando nessa Shalom desde que então, povo de Deus, ainda mais tarde o Senhor, quando eu cheguei na Shalom, a gente sabia que a Shalom não adianta, né, pastor? Né? A gente sabia que, por causa daqueles problemas e tal, a Shalom tinha quase que acabado, né? Graças a Deus, o pastor Roberto segurou isso. Mas a Shalom da Anitta, a gente ficou sabendo, estava daquele jeito. Então, coloquei diante do Senhor, eu falei: Senhor, eu vim aqui, mas quebraram o meu altar, o Senhor me manda para um altar quebrado. Aí foi diferente. O Senhor falou: vai, presta bem atenção, vai e ajuda a estabelecer a igreja no coração do meu povo. Aí, gente, faz a diferença. É esse o desejo de Deus, que a igreja do Senhor esteja firme, estabelecida no teu coração, na tua alma, no teu espírito. E é por aí. Nesse tempo todo de fé, de trabalho com o Senhor, pastoreei algumas igrejas e depois deixei. Hoje eu não quero pastorear mais. Uma que eu não quero, não, outra por motivo, né? Eu já estou com idade avançada e ninguém quer uma igreja de pastor velho. Lá de igreja, meu pastor deu uma bênção, né, Paulo? Você deu uma bênção. Mas, poxa vida, fala para ele cuidar dos netinhos dele. O que ele fazer? Ele, cara, tem 75 anos de idade, crescer pastor. Mas eu reconheço isso. Então eu sou uma bênção bem melhor, uma bênção melhor, se eu ficar quieto na igreja e estiver disposto, né, ao ministério. Eu quero ser útil, mas não quero ser um peso. Então, por esse motivo, eu não tenho mais desejo no meu coração de pastorear a igreja. Eu preciso ficar, pensar que eu venho pegar a igreja de quem, eu não faço isso, não. Nem me interessa. Então, eu tenho essa autoridade em mim mesmo, né? Então, eu aprendi algumas coisas. Pelo menos o seguinte: a nossa vida está apoiada em 3 pontos principais. Guarda no seu coração. E esses 3 pontos são os seguintes: primeiro, Deus.
terceiro lugar, a igreja. Não é que eles têm menos importância pela ordem, né? Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Está quase que no mesmo plano. É claro que primeiro Deus, né? Porque Deus, você tem em Deus um apoio de fé. Mas você tem na família um apoio moral. Mas você tem na igreja um apoio espiritual. Então eu passei por essas experiências que quando quebraram o meu altar me tiraram da igreja. Eu fiquei sem igreja. Então eu sentia assim como se estivesse num mato. Né? Onde, Senhor, eu vou te adorar? Eu vou cantar louvores? Onde que eu vou levar meu dízimo, minha oferta? Não tem lugar, eu quero ir aqui, eu senti isso em mim. Então eu tenho essa missão de Deus, vai e ajuda a estabelecer a igreja no coração do meu povo. Essa é a mensagem. Então você vê, se falta um desses pontos, a gente cai. Se você botar uma escada no poste, né, você vê o pessoal aí arrumar aí, né, na internet e tal aí, né, se põe a escada no poste, ele tem 3 apoios. Um é o chão, o outro é em cima, o outro é outro apoio lá da frente. Se você quiser arrumar uma banqueta de 3 pés, 3 pernas, você senta e fica firme. Mas se cortar uma com 2 só, você cai. Assim é a nossa vida. É Deus, a família e a igreja. Não pode faltar nenhum. Se faltar a igreja, você está perdido. Você vê, no texto que nós lemos, né? Pedro estava preso, estava guardado para morrer. Não era guardado para prisão, não. Ele estava guardado para morrer, porque queriam matá-lo. Mas a igreja estava orando por ele. Então ele tinha aquela proteção espiritual do povo de Deus. Ele estava intercedendo. Deus ouviu quem? Ouviu a igreja que estava orando. Deus tinha Pedro no coração, claro, eu podia livrá-lo de outro modo, mas naquela hora, naquele momento, na prisão, Deus ouviu a igreja que estava orando. Se eles não estivessem orando, Pedro estava preso até hoje, porque Herodes morreu logo em seguida, né? E comida de bicho expirou, deu uma lá de Deus e Deus o castigou. Então talvez não tivesse nem tempo de matar Pedro. Mas coitado daquele soldado lá, né? Judiação. Eram 16 soldados e não conseguiram segurar o homem. E ele mandou o justiçar o que? Herodes mandou matar os soldados, porque lá era assim: se o prisioneiro escapasse, os soldados morriam no lugar do prisioneiro. Não é que nem hoje não, que fica lá comendo de vento melhor e matando todo mundo. Naquela época era assim: ele pegava, se o soldado não tomasse conta, o soldado morria no lugar. E mandaram matar os 16 soldados que cuidavam dele, judiação, né? Mas fazer o quê? Naquela época era assim mesmo. Mas você veja, então o valor, povo de Deus, da igreja na vida da gente, na sua vida, na nossa vida, na minha vida. Essa era a minha preocupação. Tem uma questão que o povo faz uma confusão. Questão de adoração. O que você veio fazer na igreja? Nem o que ele fala. Pense. O que você veio fazer na igreja? Tem gente que não sabe o que veio fazer na igreja. Tem gente que veio só para pedir. Tem gente que veio pedir dinheiro, né? Era prosperidade. Prosperidade é pedir dinheiro. Ele não trabalha nada, nem luta, mas quer que vem aqui, o pastor faça uma oração e pronto. E amanhã ele já está com o dinheiro na mão, e daí ele vai na praia, vai viajar, aí esquece de igreja, esquece de tudo, não quer nem saber. Né? Não é assim, e Deus sabe disso. Mas o que nós viemos fazer na igreja? Nós viemos adorar ao Senhor. Igreja é lugar de adoração. Porque o que eu falei antes é o seguinte, que igreja é o altar. Eu vou te colocar num altar novo, isto é,
ceia do Senhor. Aonde você vai participar da ceia do Senhor? É na sua casa? Às vezes pode até acontecer mesmo, só se você estiver doente. Eu vou levar ceia, já fui levar ceia na casa das pessoas, já uma centena de vezes. Mas não é um lugar próprio. Lugar próprio, indicado por Deus, é no altar do Senhor. É na igreja. Você tem comunhão com Deus em qualquer lugar. Em casa, na rua, no supermercado fazendo compra, dirigindo o nosso carro, de ônibus, andando de ônibus. Sei que da outra seu carro não sabe como é andar de ônibus. Eu sei, porque eu ando todo dia. Né? Às vezes fica meio esmagado pelo povo lá, mas o Senhor está comigo. O Senhor é a força da minha vida e o Senhor está perto. Eu já tive experiência disso. Né? Então você tem comunhão com Deus em qualquer lugar que você estiver. Comunhão, eu disse, em casa, na rua, no trabalho e aonde você estiver. Mas, e quando você vem na igreja, vem fazer o quê? E a comunhão deles que vem na igreja para ter comunhão com Deus. Então, depois que você nunca ouviu, né? Ou senão, se você ouviu, você está ouvindo pela segunda vez, terceira, quarta, quinta. Mas se você nunca ouviu, presta bastante atenção. O que o pessoal vem fazer na igreja? É ter comunhão com Deus. Se você vier na igreja para ter comunhão com Deus, você já tem um dia inteiro de atraso. Comunhão com Deus é 24 horas por dia. Quando você vem na igreja, você vem para ter comunhão com os irmãos. Tábuas novas, pregos novos, foi isso que o Senhor me falou. Amizades novas, né? É gostoso você vir à igreja e ser bem recebido, se sente bem, é questão de ambiente, né? Nós aí atravessamos a cidade, atravessamos o estado para ir numa outra igreja, né? Porque lá tem ambiente. Saía daqui, ia lá no Jardim Gonçalves, tem ambiente lá. Eu era abençoado lá, sou abençoado aqui também. E por alguns outros motivos, Deus sabe disso aí. Falei com o meu pastor lá e saí com a bênção de Deus. Quando eu falei com o pastor Rosa, ele me chamou na frente, mesmo quando o pastor Pedro orou, e quando eu cheguei, o pastor Roberto orou comigo também, né? Então eu saí de lá com a bênção de Deus, eu entrei aqui com a bênção de Deus. Glória a Deus. Isso é igreja. Igreja na nossa vida. Tem um negócio, gente, muito especial. Ele fala, eu pertenço a tal igreja, faço parte de tal igreja. Nós não fazemos parte de igreja nenhuma. Correto? É quando a igreja faz parte de você. Aí, gente, não tem o que tire, não tem o que mude, não tem diabo nenhum para botar a mão em você, porque a igreja faz parte da sua vida. A igreja que eu digo não é a igreja denominacional. Viu, gente? Não é a igreja denominacional é que vai ser arrebatada. Senão a pessoa está pensando que estaria na frente, segundo a ideia deles. Não é. É a igreja de Cristo que vai ser arrebatada. E qual é a igreja de Cristo? A igreja é tida como corpo de Cristo na terra. Eu estava lendo um artigo há pouco tempo aí, dizendo assim, a igreja no arrebatamento, a igreja terrenal vai encontrar com a igreja celestial, a igreja espiritual. Aleluia. E é isso mesmo. Então quando nós falamos, olha, Jesus mora no meu coração. Por exemplo, né? Jesus mora na minha vida. Como que Jesus mora na sua vida, sendo que a igreja nem tem valor para você? É um paradoxo. Então o que é preciso? Se a gente entender isso, que a igreja deve fazer parte da nossa vida. A igreja de Cristo. Amém, povo de Deus. Esse negócio é sério. Infelizmente, você vê esse emaranhado de religiões. Religião e salvação são palavras antagônicas
Senhor, sempre me falha uma palavra-chave. Glória a Deus. São palavras incompatíveis. É que eu olhei para ele e tudo o Paulo ajudou, que fácil. Então você veja que religião e salvação são palavras incompatíveis. Dá a impressão que religião, que é a religião que salva, não é assim que prega por aí? Religião que salva. Religião não salva ninguém. Dizer bem verdade, a religião afasta o povo de Deus. E pela teologia católica, lá, é claro que isso veio no latim, lá na Septuaginta, essas coisas lá, na Vulgata e tal, religião significa religar o homem para Deus. Isso pode ser estado missionário, né? Estava no latim, mas é uma mentira do diabo. Não liga coisa nenhuma. Isso desliga, isso sim. Então, gente, por isso, a gente não sabe o que faz com a igreja. E às vezes, muitas das vezes, a igreja dá-se um peso, né? A Santa fala, puxa, já tenho que ir na igreja hoje. Também aquele pastor lá fica pegando no pé. Ele devia pegar no pé, na mão, na orelha, no nariz, puxar e fazer, botar na igreja mesmo. Né? A igreja torna-se um peso. Né? Parece que vai assim, eu vou na igreja. Se você vem na igreja, você arrebenta no caminho. Quando a igreja faz parte da nossa vida, nós trazemos a igreja para o altar do Senhor. E no altar do Senhor, o Senhor vai falar conosco. Deus fala com você. A bênção, povo de Deus, para a sua vida, sai do altar do Senhor. Eu disse a respeito de tábuas, né? Feito com tábuas novas e com pregos novos. Eu já ouvi muita coisa, muita bobagem. E a gente tem que engolir essas coisas. Eu já ouvi assim. Essa cadeira está vazia. Mas está vazia, tem um demônio sentado. Por isso que você. Pelo amor de Deus. Vocês já ouviram isso, não viram? Já ouviu uma centena de vezes. A igreja está vazia, tem um demônio sentado e fora. Então estava aí, o demônio vai embora. É uma mentira, gente. Agora, qual é a verdade? Devia estar cheio, sim, mas não tem nada que ver. Não tem nada que ver. A igreja, você é uma tábua para segurar o vosso irmão do outro. Aonde está vazio, eu digo que tem um buraco. Então vamos ter cuidado para não cair, né? Porque aí está faltando alguém. Só isso. Isso porque acontece. O povo não sabe, não conhece o valor que tem a igreja. Comunhão com a igreja é quando boa igreja. Comunhão com o povo de Deus, através do nosso relacionamento de amor e amizade, chamado ambiente. Só tem 4 folhas. Estou terminando. Adoração a Deus é no altar. É no altar que Deus fala conosco. É no altar que nós colocamos no nosso dízimo, na nossa oferta, nós participamos da ceia do Senhor. E traz então o nosso louvor. Eu disse aonde mesmo que traz o nosso louvor? No altar. Não esqueça disso. Vai e ajude a estabelecer a igreja no coração do meu povo. Então, o povo de Deus, qual é a importância da igreja para você? Ou na sua vida? Vou contar uma ilustração que poderia ser até verdade. Eu creio que isso é verdade, mas eu vou contar como ilustração. Numa editora, eles lançaram um livro de evangelismo. No livro estava lançando o livro. Aí o diretor da empresa mandou levar para o cliente. Tem um cliente importante, mandou levar para o cliente. Aí eu falei, através do correio, chegou o livro lá.
cliente mandou o livro de volta. Aí o funcionário do correio falou, mas tem que pôr um motivo aí, como é que é? Qual é o motivo? Porque o livro podia estar estragado, podia estar com defeito, o programa percebeu, tem que dar uma satisfação para o chefe. Aí ele colocou lá, assim, desnecessário. E mandou o livro de volta. Certo? Desnecessário. O livro é bom, é novo, e tal, mas desnecessário. Eu fui ver no dicionário o que significa desnecessário. O que significa desnecessário? Supérfluo, não me interessa, fica para mais tarde, enfim, coisa que não me interessa. Desnecessário. O que estão fazendo com a igreja? Estão devolvendo a igreja para Jesus. Jesus disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele deu uma promessa, ele cumpre a promessa. Esse negócio já tem um peso muito grande para frente que você não faz ideia. Não vou escorrer sobre esse assunto agora, mas através dessa palavra de Jesus e mais uma palavra de Jeová, o Pai de Jesus, quando todas as pessoas que pertencem à igreja não eram para ficar doente. Mas se a igreja está doente, tem gente doente, é outro problema. Mas veja que Jesus disse: ele ficaria a minha igreja, e deu uma promessa, e deu uma palavra de segurança, né? E as portas do inferno não prevalecerão. Aí tem gente que vai Senhor, isso não interessa, é desnecessário, supérfluo, vou para outro lugar. Não é assim. Jogar, tem gente que joga a igreja no lixo. Desnecessário. Gente, isso é um pecado muito grande. Então que você possa guardar, povo de Deus, essa mensagem do seu coração. E se alguém tiver alguma dúvida ou não gostar da palavra, pelo amor de Deus, você não espalhe o que você não gostou. Eu gosto de vir aqui, né, pela posição do pastor Alberto. Eu aprendi um negócio muito sério, outra vez que estive aqui. Se você gosta, por isso você está falando, todo mundo gostou. Se você não gosta, fique quieto. Não espalhe. Eu preguei uma vez na igreja, falei sobre o nascimento de Jesus, o cumprimento das promessas até chegar em Jesus, né? Tudo, algumas coisas que os profetas disseram, né? Provando que Jesus ia nascer daquele jeito que nasceu. Aí de repente levanta uma senhorinha: se você ficar pregando essas coisas, o povo vai embora. E eu fiquei com a cara no chão, pregando a verdade. Então essa experiência que a gente tem passado com o povo de Deus. E muita gente que tem a impressão que sabe alguma coisa, mas não sabe de nada. Tem uma coisa que nós estou ouvindo na escola dominical com o pastor Roberto, domingo passado, e eu outro domingo também. Ele disse a respeito dos dons espirituais. Ele disse assim: gente, que a igreja precisa de dom de discernimento. Exatamente isso. Tem gente que lê a palavra, lê, mas não tem discernimento da palavra. O dom tem 9 dons espirituais, 5 ministérios e 9 dons espirituais. E um deles é o dom de sabedoria. Conhecimento, entendimento e discernimento. Conhecimento, entendimento intelectual, mas discernimento é pelo Espírito da palavra. Quem tem o Espírito da palavra tem discernimento da palavra. Está na frente de todo esse emaranhado, pastor, de todo esse emaranhado de teologia. Cada religião tem a sua teologia, tem os seus teólogos, né? A igreja católica, romana, igreja protestante, pentecostal, adventista, testemunha de Jeová, cada um tem a sua teologia. O qual que está certo? O que está certo? Você tem entendimento, tem
tem conhecimento, mas não tem discernimento. Que se tivesse discernimento do Espírito, pregava a mesma coisa que nós estamos pregando. Discutir não, eu não discuto com ninguém. Mas esse filho de Jeová chegou na minha casa, começou a fazer graça, eu espero um pouco. Quero que você me responda uma coisa. A Igreja Católica dá ênfase a Maria, mãe do Salvador. Ele ficou também contentinho, né? Olha, a Igreja Protestante dá ênfase a Jesus, o Salvador. A Igreja Pentecostal dá ênfase ao Espírito Santo, o Espírito do Salvador. E a igreja de vocês, a igreja de Jeová, dá ênfase a Jeová, o Pai do Salvador. Quem é que está errado? Não tinha resposta. Eles não esperavam por essa, levou para ele fora. Falaram mesmo que o Senhor é um homem de sabedoria, questão de estudo, não sei o que lá, e veio fora. Olha, respondeu assim. Mas é que você não tem onde sair. Como sai tudo na Bíblia, tem um ponto que está certo em todas elas. Você sabe qual é a diferença? Onde está o erro? É idolatria. E sobre idolatria, um outro dia que o pastor der a oportunidade de falar, eu vou falar sobre isso. Ou então outro assunto que o Senhor avivar no meu coração. Mas idolatria, idolatraram Maria, idolatraram Jesus, não adoraram, idolatraram Jesus, idolatraram o Espírito Santo, idolatraram Jeová. Isso é um erro teológico deles, cada um na sua teologia. Então, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento e de discernimento. Quem tem discernimento entra no meio desse emaranhado tudo, né? E sai bem. E nada interfere na sua fé. Porque a nossa fé, povo de Deus, está baseada nisso aqui. Nossa fé está baseada, apoiada em Deus, na família e na igreja. A família te dá proteção moral, a igreja te dá proteção espiritual. E a sua fé está estabelecida em Deus, o Pai Criador dos céus e da terra, e assim por diante e acabou. Amém? É isso. É essa palavra que o Senhor mandou que eu falasse para você, estabelecendo, firmando a igreja no tempo